Facebook. Pode iniciar. Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live da ABRAT, né? Esse projeto de grande relevância que iniciou agora, logo que se deu a pandemia, né? Um momento realmente diferenciado, onde nós, não só nós da advocacia, onde o mundo parou, e muitas coisas aconteceram, mudanças de conceitos, mudanças de atitudes, de pensamentos, estilo de vida, né? E hoje a gente está aqui a convite da ABRAT, né? Queria parabenizar a gestão da nossa presidenta, Alessandra Camarano, que vem se desdobrando nesse período de pandemia, né? Para a gente poder estar se atualizando e combatendo tudo que venha a afrontar a nossa democracia, a afrontar o direito do trabalho, a justiça social. Então, é um time que realmente tem se comprometido também com o feminismo, com o pluralismo e principalmente com a democracia. Então, obrigada por essa oportunidade de estar aqui, Roraima presente, hoje na live da ABRAT, através da ARAT, e gostaria de antemão agradecer a presença de todos que aqui estão para prestigiar essa live de grande importância. Parabenizar de forma muito especial a Escola da ABRAT, né, que foi a mentora desse projeto, na pessoa do professor Otávio Pinto, que é extremamente atuante há mais de 20 anos na nossa gloriosa associação ABRAT, e também a Carla, que vem fazendo todos esses desdobramentos dentro da escola. Então, a escola está de parabéns e aqui eu não poderia deixar de passar batido. E falando em pandemia, agora no último dia 31 de maio, gente, saiu um artigo de um colunista da UOL chamado Leonardo Sakamoto, que me chamou assim muita atenção, né? Ele afirma que esse atendimento ao casos de suicídio e tentativa de suicídio aumentou muito durante a pandemia de coronavírus. Isso foi detectado no estado de São Paulo pelos próprios atendentes do SAMU, né? E mesmo que fosse esperado, ele fala que mesmo que fosse esperado esse crescimento desse tipo de chamado devido à incerteza do Covid, a solidão, né, favorecida por esse isolamento social, que não deveria acontecer a solidão, porque nós temos ferramentas tecnológicas hoje para isso, né? Se comemora aniversário virtuais, se reúnem virtualmente, nos reunimos virtualmente para o trabalho, nos reunimos virtualmente para debater, nos reunimos hoje eu não diria que é a onda, mas hoje a regra está sendo realmente os encontros virtuais e as soluções dos problemas de forma virtual. Então, não deveria isso estar acontecendo. E hoje nós estamos trazendo aqui um psicólogo, né, o Dr. Eduardo Pinto e Silva. Ele é psicólogo pela PUC de São Paulo, mestre e doutor em educação pela Unicamp, tem pós-doutorado pelo Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ, professor associado 4º do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC, pesquisador do Núcleo de Estudos, Trabalho, Saúde e Subjetividade da Unicamp. Olha que currículo maravilhoso. Ainda é coordenador do Núcleo Nordeste Paulista da Associação Brasileira de Psicologia Social. Ele também é membro do grupo do trabalho Psicodinâmica do Trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e pós-graduação em Psicologia. Então vejam que nós estamos com um excelente palestrante. Não percam essa oportunidade, aproveitem e convidem os colegas aí por meio do Facebook, do Instagram. Convidem os colegas agora para estarem participando desse momento, para a gente tratar desse tema tão relevante nesse Setembro Amarelo. Portanto, a ABRAT não poderia ficar de fora desse tema de grande relevância para todos nós. Não só todos nós da advocacia, mas para toda a população. Tá bom? Então, professor
Eduardo, uma alegria enorme, seja muito bem-vindo, uma alegria enorme participar com o senhor dessa live, que eu tenho certeza que será engrandecedora para todos nós. Obrigada por o senhor ter aceitado esse convite e vou passar a palavra agora para o senhor, professor Eduardo Pinto e Silva. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Positivo? Boa tarde a todos. Floriani, a Vanessa, obrigado, agradecer a Brat, a Escola Brat, também convite do professor Otávio Pinto e Silva, e é um prazer poder também tratar desse tema junto com a classe dos advogados, especificamente a classe, né, dos advogados trabalhistas. Eu pensei, então, poder falar aqui uns 10, 15 minutinhos, pegar um reloginho aqui para controlar, e daí, depois, abrir para as questões da Floriani e fazendo uma coisa mais dialogada depois de uma introdução, uma pré-leção. Tudo bem? Ótimo, professor. Então, pensei um pouquinho, falar assim, alguns aspectos gerais sobre o suicídio, depois sobre o suicídio no Brasil e suicídio em relações de trabalho. E conforme for, e em função das perguntas, também a gente pode tratar da questão do suicídio no contexto da pandemia. Mas, para mim, eu acho que o foco mesmo é poder tratar da questão do suicídio e relações de trabalho, né? Acho que isso seria o mais interessante, dado aí ser um convite de uma associação de advogados trabalhistas, né? Bom, o suicídio, como a gente sabe, tem uma complexidade etiológica, né? Como a gente chama no campo do estudo dos processos de adoecimentos, né? O suicídio ele tem uma etiologia multicausal, extremamente complexa. Ele pode ter relação com aspectos de personalidade, transtornos de personalidade, diferentes casos clínicos, né? Os casos borderline, a questão da depressão, a própria esquizofrenia, enfim, pode ter a ver com inúmeros aspectos, uso de substâncias psicoativas, impulsividade, características de personalidade. Essa é a visão um pouco que vem da psiquiatria. Mas a gente sabe que o suicídio tem também uma determinação social que muitas vezes um suicida não é necessariamente uma pessoa que tenha uma patologia, né? ou que apresente um determinado distúrbio de personalidade ou uma dessas características que eu elenquei. Então, isso é uma questão muito importante, né? E o trabalho pode ser um desses determinantes, né, que podem catalisar, que podem influenciar um ato suicida. Bom, então o suicídio é algo realmente de extrema complexidade e que você não tem uma resposta única e inequívoca para compreender esse fenômeno, né? O suicídio, ele vem, por exemplo, eu que sou professor, né, eu estou bastante preocupado com a questão do crescimento do número de suicídios na universidade. Eu entendo que o estudante na universidade, ele tem uma atividade acadêmica, né, a atividade dele não é uma atividade de trabalho, mas a atividade do estudante, ela está mobilizada, ela está configurada a partir de toda uma dinâmica do trabalho na universidade, sob pressões, metas, rankings, produções, que muitas vezes o aproxima muito
que faz com que sua atividade acadêmica, então, vá ganhando contornos e características muito semelhantes àquelas do mundo do trabalho, né? Do mundo do trabalho que vai gerando violência, do mundo do trabalho que vai gerando assédio moral. O assédio ele vai se tornando não só uma problemática entre duas pessoas, mas, né, o assediador e o assediado, mas ele passa a ser algo que está intrínseco à organização do trabalho, né, ao dia a dia das instituições, e ele vai se naturalizando. E esse contexto de muita pressão na universidade, o estudante também vai sentindo isso, e isso é uma coisa que vem realmente me incomodando, a ponto de eu estar aí fazendo uma pesquisa em torno da questão do suicídio e ideação suicida em estudantes universitários, né? Não há dúvida que o sofrimento do jovem no Brasil é um fenômeno psicossocial em conteste, e existem muitos aspectos relacionados ao suicídio, como os quadros depressivos, as automutilações e as tentativas de suicídio. Em termos de números, no Brasil, no decênio de 2000 a 2012, há uma inversão em relação à maioria dos países. Então, a OMS aponta que no Brasil houve um aumento de 20,3% neste período das taxas de suicídio, né? E esse aumento não é em função de uma melhora nas notificações, né? Aí, embora tenha havido, em alguns estados, uma melhoria, né? E ainda há estados com dados subnotificados, né? Neste mesmo período, nesse período que houve aumento nessa proporção do suicídio no Brasil, isso ocorreu também em outros, segundo dados da OMS, em 17% dos países, né? Quer dizer, em 83% dos países do mundo houve um declínio do suicídio. Em 17% deles houve um aumento. No caso do Brasil, da ordem de 20,3%. Então, o Brasil está entre os 17 países onde o suicídio tem aumentado, né? O crescimento do suicídio é prevalente em homens, né? Geralmente, os homens se suicidam mais e as mulheres apresentam maior número de tentativas de suicídios. A região com maior coeficiente é no estado do Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, onde se estima uma média de 6 a 8, com destaque no alto índice em indígenas, né? O que tem a ver um pouco com a questão da quebra da cultura, com a quebra do sentido, que são elementos aí que têm a ver com a dimensão social do suicídio. Então, uma das questões que é importante a gente apresentar, né, é essa dimensão social do suicídio. Então, a gente tem, pela psiquiatria, toda uma discussão bastante interessante, a gente tem, pela psicanálise, uma discussão interessante, né, a respeito da pulsão de morte, da impulsividade, da incapacidade de elaboração de alguns conflitos, né, de algumas angústias que não encontram uma forma de serem sublimadas, de serem perlaboradas, como se diz no jargão psicanalítico, né? Mas a gente tem uma contribuição muito interessante sobre o suicídio, que é a contribuição do Durkheim, né? Do Emile Durkheim, sociólogo, né? Se eu não me engano, a obra dele de 1867, né? O Suicídio, onde ele traz a ideia de que o suicídio ele tem taxas regulares, né? Ele
ele não varia muito, o número de suicídios não varia muito durante um determinado período. Quando apresenta mudanças na curva, né, na regularidade da taxa do suicídio, o Durkheim vai apontar a existência de crises sociais, que ele vai também chamar pelo conceito de anomia. Então, o Durkheim vai fazer uma relação entre suicídio e desagregação social. Então, para ele vai comprovar pelos estudos dele que o suicídio não pode ser explicado por uma patologia do indivíduo. Ele vai mostrar que existem suicídios derivados disso. Mas todo o argumento dele é que seria, sim, uma patologia social relacionada à anomia da sociedade moderna industrial. Acreditem, um funcionalista Durkheim falando isso, né? A anomia da sociedade moderna industrial e a sua forma histórica de desenvolvimento. Há uma doença coletiva, segundo Durkheim, da qual o suicídio é resultado e sintoma. O suicídio, então, é conhecido pela forma clássica que ele é conhecido em seus estudos. O suicídio é um fato social, gerado pelo social, particularmente pelo social desestruturado, pela anomia enquanto uma ausência ou desagregação das normas sociais substantivas socializadoras. Falo as normas sociais substantivas socializadoras, vocês, no campo jurídico, podem pensar também, né, na questão legal, na flexibilização, né, na flexibilização das leis trabalhistas, enfim, todo o processo de precarização e degradação do trabalho, os modelos gerencialistas de avaliação de desempenho, que vai gerando uma desagregação do coletivo, a competitividade, o individualismo. Então, para o Durkheim, haveria, assim, uma moral coletiva que seria uma argamassa do vínculo social. E na situação de anomia, essa argamassa como se desfaz, mas não se renova. E o ser social se transmuta em indivíduos que se desfiguram, tal como se fossem, aspas, células líquidas. Diz ainda Durkheim, enquanto o Estado incha e se hipertrofia para ver se consegue enquadrar de uma forma eficaz todos os indivíduos, sem, no entanto, o conseguir, esses indivíduos, sem laços que os unam entre si, rebolam uns por cima dos outros, como se fossem moléculas líquidas, né? Então, um processo que ele chama de hipercivilização, né, origina e forja tendências anômica e egoísta. São dois tipos, ele fala 3 tipos de suicídio, né? O altruísta, o anômico e o egoísta. O altruísta seria tipo o cara, né, que vai lá e se suicida para derrubar as Torres Gêmeas, né? Geralmente aí ligado a uma crença religiosa e tal. O egoísta é um pouco dessa questão de desadaptação, né? Agora, a anomia, né, ela tem a ver com esse coletivo solapado, com essa descrença na sociedade e suas instituições políticas. Eu chamo, né, da sinistrose. Parece que a nossa população tem muito sinistrose, muito descrédito, né, nas instituições, na sociedade, na própria política, a ponto de toda o desalento, toda a desesperança com a classe política levou a população brasileira a eleger um presidente que se diz não político, né? E isso está em moda em muitos lugares. O cara fala que é um gestor, que não é político, ou que é uma nova política, e está embrenhado na política há mais de 1000 anos, e se dizendo nova política, e cola esse discurso, né, do político falar que não é político, e é eleito conseguindo aí capturar, vamos dizer assim, esse sentimento de insatisfação, de desilusão, né, que caminha junto com o processo de desagregação e degradação social. A gente teve a morte recente do Flávio Migliaccio, aquele
ator, não sei se vocês viram as notícias, em 4 de junho de 2020, e ele deixa uma carta testemunho. O suicídio do Flávio é um suicídio que seria um pouco dentro dessa tipologia do Durkheim de anomia, né? Ele diz assim na carta dele que a humanidade não deu certo, né? A carta é pequena, curtinha. Ele diz assim: me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos, como tudo agora. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com este tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. E ainda termina dizendo uma coisa dessa, né? Então, ele estava idoso, doente, com sintomas depressivos, né? Mas ele estava... O filho dele, né, diz que não se tratava de uma simples carta suicida, mas de um protesto, um apelo, uma súplica, né? Uma espécie de manifesto político. Então, existe uma mensagem aí, né? Que é uma mensagem que faz referência a essa anomia social. Bom, posto um pouco essas questões e algumas questões ligadas à perspectiva do Durkheim, gostaria um pouco de falar da questão do trabalho e sofrimento, né? O mundo do trabalho precarizado, o trabalho precarizado, flexibilizado, intensificado, sob os moldes do gerencialismo, é um trabalho que, além do desgaste em função da intensificação, além das incoerências, né? Porque você tem umas condições de trabalho precária e metas de trabalho e não existem as condições objetivas para aquelas metas serem atingidas, né? Toda a questão do individualismo e da competitividade. Então, você vai desnutrindo, você vai retirando do trabalho aquilo que é mais importante para a identidade social e a saúde do trabalhador, que é a dimensão solidária e cooperativa do trabalho. E o trabalho, então, vai sendo forjado por esse modelo gerencialista de gestão e organização do trabalho, situações de elevado sofrimento e de impasse. Sofrimento mormente relacionado justamente a essas maneiras de se organizar e avaliar o trabalho e as relações de trabalho deterioradas. E há um certo pacto do silêncio em relação a um processo de negação das relações entre suicídio e trabalho. Como diz no prefácio à obra de Christophe Dejour, Suicídio e Trabalho, a Selma Lankman e o Shida Snelver, que é lá da Poli, né? O Laerte Snelver, a incompreensão, a negação das relações entre suicídio com as questões relacionadas ao trabalho, o não entendimento da determinação do trabalho sobre a saúde mental podem ser considerados como os fatores que desmobilizam as pessoas, reduzindo as possibilidades de se construir ações políticas que pudessem rumar para a mudança dessas realidades. Bom, a gente sabe que os suicídios vão ocorrendo, vão no Brasil se ampliando, na juventude, com essas características, um pouco que eu falei, mas a gente sabe também que há uma presença agora, né, e isso vai se tornando público, largamente conhecido, de suicídios nos locais de trabalho, nos mais distintos meios profissionais, incluindo as instituições de ensino. Colegas ficam quase sempre consternados e evitam comentar o ocorrido, porque isso evoca sentimentos muito ansiogênicos, geradores de ansiedade, angústia, né? São conhecidos 2 casos da França, né? O da telefonia France Telecom, foram 60 suicídios entre os anos de 2006 e 2009, após o plano de reestruturação da empresa. E houve, então, um processo judicial de assédio moral contra a empresa. Ganho, né? Quer dizer, é justificado, ou que mostra que houve. A companhia de mecânica
Aeronautique de l'Oeste, Companhia de Aeronáutica Mecânica do Oeste, em 1995, muda sua organização do trabalho. Implanta uma forma de organização de trabalho chamada flux-tendo, fluxo tensionado de trabalho. Trabalhar no gargalo, trabalhar esticando a corda no máximo, né? O management by stress, o gerenciamento pelo estresse, né? E que, inclusive, suscita relações de assédio moral. Por isso que eu digo assédio moral como uma ferramenta de gestão. 5 casos de suicídio entre 97 e 98 e 2 tentativas. Então, essa mudança no processo de organização do trabalho, a não validação do saber do operário, do métier do seu serviço, da sua forma autônoma de agir, a desconsideração em relação a esse saber, a implantação goela abaixo de uma nova forma de realização, de organização do trabalho, né, também discutida pelo Christophe Dejour, um livro bastante interessante, Suicídio e Trabalho, né, que ele comenta esse caso dessa companhia do Oeste aqui, né. Então, para Dejour, Christophe Dejour, psicólogo, psicanalista, médico, né, fundador de uma disciplina chamada Psicopatologia do Trabalho, e que depois se desenvolve também no sentido de compreender a psicodinâmica do trabalho, ou seja, que nasce procurando mostrar o nexo causal entre gestão e organização do trabalho e adoecimento, e, no segundo momento, entender também a psicodinâmica do trabalho, no sentido de apontar também que há casos que pessoas não adoecem e por que não adoecem. Então, procurando também decifrar qual o lugar do desejo no trabalho, né? Na medida em que a autonomia é retirada do trabalhador pelo neotecnicismo e pelos novos modos de gestão, essa autonomia ela é fortemente atingida. E o coletivo do trabalho também. E o processo cooperativo de solidariedade entre os trabalhadores é minado. Para Dejour, o suicídio reflete uma profunda degradação do conjunto do tecido humano e social do trabalho. A ajuda e a solidariedade, diz ele, foram banidas dos costumes e rotina do trabalho. Em seu lugar instalou-se a nova fórmula do cada um por si, e a solidão de todos tornou-se a regra. Agora um colega afoga-se e não se lhe estende mais a mão. E quando se fala assim, mas assim, aí foi um caso, só um caso, né? Só um caso, teve 60 suicídios em tantos anos, só um caso, ou foram só 5 suicídios, às vezes você vê coisas desse jeito. A gente tem que pensar, um suicídio que seja, né? O que isso reflete? Né? Como diz Dejour, quando um assalariado se suicida por relações que estão relacionadas ao trabalho, é toda uma comunidade que já está sofrendo. É por isso que o número de suicídios não tem relevância. Um único gesto dessa espécie é em si um sinal da gravidade da situação, indicando um estado de degradação muito avançado no tecido humano e social, e social do trabalho, onde tal evento se produz. Então, toda essa ideia da degradação que o Durkheim traz, que o Dejour aqui também reitera, acho que é muito importante a gente pensar, né, que eu chamo de um desgaste socio-institucional que tem a ver com uma degradação do sistema de proteção social e do sólido e dos pilares, dos direitos sociais e do trabalho, que isso vocês sabem melhor do que eu discutir, né? Quer dizer, todo esse processo de desmonte da sociedade salarial, né, de desmonte do Estado de proteção social, que no Brasil foi construído mal e porcamente, né, um respirinho de Estado do bem-estar social no final da década de 80, com a Constituição Federal e tal, e logo vem a reforma do Estado com o Fernando Henrique passando a rodo isso tudo, né? E a gente, então, fica numa situação aí de bastante institucional e social, bastante propícia
aos processos de sofrimento, de estresse, de sofrimento de trabalho, do adoecimento e o suicídio, né? Que está relacionado a uma dor intolerável, né? Então, é preciso a gente entender o suicídio e suas relações com o trabalho. Eu concluo aqui que o suicídio deve ser compreendido como uma forma de recalcitrância à coisificação de si, mas que sob a égide de uma constrição cognitiva socialmente produzida. A sinestrose, enquanto perda de crença nas instituições políticas e sociais, se torna arrebatadora, e a malversação do sentido existencial pela via de exposição ao constante desgaste e degradação levaria contraditoriamente à eliminação do corpo, no qual o sentido ainda poderia circular. Então, a negação do suicídio do trabalho como um novo flagelo, né, um fator limitador de qualquer política que a gente pode pensar. Essa degradação no coletivo do trabalho é produto de uma degradação social mais ampla. E eu deixaria um pouco aberto para depois, se vocês quiserem falar um pouco, assim, fatores de risco e de proteção ao suicídio, possíveis medidas preventivas, ou até alguma questão aí ligada à questão do suicídio na pandemia, para não me alongar demais aqui e estar um pouco ouvindo o que suscitou aí de perguntas e questionamentos. Obrigado. Obrigada, professor Eduardo. Nós já temos perguntas, né? E a primeira pergunta é a seguinte: as pesquisas sobre o suicídio explicam qual é a mensagem passada pelo suicida quando comete o atentado contra a vida dentro do próprio local de trabalho? Essa pergunta é do professor Otávio Pinto e Silva. Tem outra? Por enquanto é essa, professor. Então, justo, né? Sim, né? Quer dizer, o que o Christophe Dejour vai um pouco falar que existe, né, todo uma razão de ser um suicídio, um sentido num ato suicida. E esse sentido, quando ainda ocorre numa determinado ambiente do trabalho, onde ocorre com várias pessoas, né, com vários operários, numa indústria, por exemplo, como eu dava esse caso analisado pelo Dejour, isso é um demonstrativo de que não é algo que dá para ser compreendido como um derivado de uma patologia do indivíduo. Algo se passa no contexto do trabalho que é um elemento explicativo. Então, quer dizer, essa invalidação do modus operandi de se realizar o trabalho, uma reorganização do trabalho que vai negar todo um domínio do métier do trabalho, da forma operatória de se realizar um trabalho, a partir, às vezes, da automação, a partir das novas formas de organização do trabalho, a partir de novos modelos de avaliação do trabalho por resultados, o trabalho no qual as metas passam a ser um fim em si mesmo, né? Quer dizer, ao invés de você priorizar o trabalhador, o coletivo dos trabalhadores, a eficácia do conhecimento do saber fazer do trabalho e possibilitar, né, o trabalho bem feito, e daí o resultado será um trabalho de qualidade e possivelmente com resultados quantitativos positivos, passa a se valorizar os resultados como um fim em si mesmo. O resultado como um fim em si mesmo
vai perdendo, vai minando a criatividade no trabalho, a solidariedade no trabalho. Isso, essa perda do sentido do trabalho está muito relacionada a essa deteriorização do coletivo e esse desalento, essa desesperança que muitas vezes pode levar a um grau de reação tão extrema como o do suicídio no trabalho. Então, você tem um determinante da organização do trabalho que não pode ser desprezado. Puxa, a pessoa tem tantos lugares para suicidar, digamos assim, né? Porque ele se suicida no trabalho, né? Então, também existe o próprio local onde se dá o ato em si já é significativo, né? E quando a gente vê, então, vários suicídios numa mesma empresa, né? Por uma mesma categoria profissional de operários, numa empresa que sofreu uma mudança radical dos seus processos produtivos feitas de cima para baixo, a gente não pode fechar os olhos para essa determinação social. Então, é nesse sentido um pouco que as pesquisas sobre o suicídio no trabalho, algumas pesquisas, né, da psicodinâmica do trabalho, o Dejur é um dos seus expoentes mais conhecidos, vão explicar a questão do suicídio do trabalhador, né? Enquanto uns adoecem, enquanto outros sofrem, enquanto outros criam sistemas de defesa e ficam um pouco naquele cinismo, ou salve-se quem puder, e fica banalizando o sofrimento alheio, né? Tem outros que vão ser mais sensíveis a esse processo, de alguma forma, e desenvolverem processos depressivos, né? E de tamanha recusa desse atropelamento, né, que a organização faz sobre o trabalhador, que podem culminar no ato de retirar a própria vida. Certo. Professor, tem uma afirmação aqui da Silvana Valadares, né? A Silvana Valadares diz o seguinte: há alguns setores em que se verifica uma maior incidência de suicídios, como ocorre com os coveiros, trabalhadores de funerária. Quais medidas o empregador pode adotar para evitar o adoecimento e morte desse trabalhador? Eu não sei se caberia com a próxima pergunta, que seria a respeito que tipo de trabalho poderia ser feito numa empresa para se prevenir o suicídio? Que tipo de profissional ficaria nessa linha de frente? Bom, o combate ao suicídio é uma tarefa de múltiplas mãos, né? Uma tarefa da sociedade, não é uma tarefa só dos profissionais da saúde, embora geralmente, né, quem muitas vezes a gente pensa a quem recorrer, né? Percebe-se alguém falando sobre suicídio ou que faz uma tentativa, enfim, né? Mas não chega às vias de fato, e então geralmente vai se recorrer, né, ao médico, psiquiatra, ao psicólogo, aos profissionais da saúde, como uma forma de dar um suporte. Isso é muito importante, né? E conforme o quadro clínico, você tem ações medicamentosas em alguns deles, né? Como na doença bipolar, né? A medicação é bastante eficaz, né? Nos distúrbios borderline, né? Aquele fronteiriço, a neurose, a psicose, eles são mais arredios ao engajamento em tratamento medicamentoso ou psiquiátrico, mas é também uma via importante que nunca deve ser descartada. A gente nunca pode ignorar, né, qualquer expressão de suicídio, como falar assim, está querendo chamar atenção, está falando o cão que ladra não morde. Isso é um grave erro, né? A gente sempre deve...
sempre deve ter uma importância de uma escuta do trabalhador. Eu acho que a empresa tem que ter um espaço, né? A empresa, a universidade, os ambientes de trabalho, algum espaço que possa ser um espaço de escuta dos trabalhadores, né? O combate ao suicídio tem aspectos gerais, né? A conscientização da população, uma divulgação pela mídia de forma responsável e não alarmista, a redução ao próprio acesso a meios letais, né? Então, falou o caso do coveiro, mas você pode falar também de policiais, né? Por quê? Porque muitas vezes tem acesso à arma de fogo, né? Então, acesso aos meios letais, os programas em escolas, né? O detectação e tratamento da depressão, de outros transtornos mentais, a atenção às pessoas que fazem abuso do álcool e de outras drogas, atenção às pessoas que sofrem de doenças que causam incapacidade e dor, o acesso aos serviços de saúde mental, a avaliação e sempre o segmento de casos de tentativa de suicídio, né? A escuta de alguém que está numa situação de angústia é, por si só, algo muito apaziguador, né? E a gente nunca deve ter aquela coisa de querer desafiar. Ah, você está falando isso? Ah, então vai lá, vai, se suicida, né? Porque você corre o risco de realmente isso ser um agente propulsor. Assim como a gente nunca deve, também é inadequado, ouvir uma angústia tal e falar assim, isso vai passar, fica tranquilo, amanhã é outro dia, porque isso não é realidade. A vivência do sujeito não é aquela, né? Então, o segmento dos casos de tentativa de suicídio é muito importante, porque quando você vai ver casos de suicídio, grande parte deles, né, foram precedidos por tentativas de suicídio. As intervenções psicossociais... Agora, eu vou destacar dois aspectos sociais, né, que a Silvana pergunta um pouco também, da questão do empregador, do ambiente de trabalho, as intervenções psicossociais em crise e as políticas voltadas para a qualidade do trabalho e para situações de desemprego. Então, quando você pega um mundo do trabalho flexibilizado, tecnificado, onde o gerencialismo é a norma, quer dizer, a questão da qualidade do trabalho só está no discurso, porque o que impera é a quantidade. Vocês são advogados, vocês sabem como é que é o gerenciamento. Mais vale, né, 100 sentenças do que resolvem muito mal, que não chegam em acordo nenhum, né? Vale muito mais isso do que uma ação que seja muito mais demorada, sem sentenças rapidinhas, né? Do que 100 que demorem muito mais tempo e promova acordos e se entre numa decisão mais justa, né? Para ambos os lados, em conflito. Então, a gente sabe que, muitas vezes, mais interessa a estatística do que a missão ética e política daquele profissional, que é fazer justiça. Como, às vezes, mais vale o médico que atende um monte de consulta do que, efetivamente, o grau de resolutividade da consulta. Então, o médico, no sistema gerencialista, que atende um paciente durante 1 hora, ele pegou um caso do cara em risco de suicídio. Ele vai ter que fazer uma entrevista longa, ele vai gastar muito tempo ali. Mas imagine ele conseguir contornar uma situação e salvar alguém de um risco de retirar a vida. Agora, você vai comparar esse com o outro médico, que atendeu durante 1 hora, 60 minutos, né? 5 minutos cada paciente, né? 30 pacientes em 1 hora,
ele é bem avaliado, né? Sai lá o cara com um diazepam na mão, né? E ficam tratando dos sintomas, quanto muito somente dos sintomas e não das raízes. Então, a questão também é que você teria que ter uma profunda mudança no mundo do trabalho. E isso não depende só da empresa, isso depende de toda uma reconfiguração social que destituiu, né, a proteção social, os direitos sociais, o direito do trabalho, e colocou a lógica da produtividade acima de tudo. E essa mercantilização levada às últimas consequências é a coisificação do humano. E o humano coisificado reage, porque perde o sentido de sua existência e de sua vida. E daí, o matar a si próprio faz todo sentido. É algo bastante compreensível. Nossa, professor, que palavras fortes essa que o senhor falou agora, né? É um conjunto e todo um cenário, né, que as pessoas enfrentam, não é só a empresa, né, que vai resolver. E nós temos uma pergunta, professor, aqui da professora Benizete Ramos de Medeiros, professora Benizete, salvo engano, do Rio de Janeiro. E ela quer saber objetivamente, né, como prevenir na empresa. Eu acredito até que o senhor já tenha respondido, mas o senhor pode acrescentar. Como se faz para prevenir na empresa o suicídio? Eu acho que algumas ações, como se faria para ter essa proteção ao trabalhador? Para a gente entender quais são os fatores de proteção ou preventivos, a gente tem que entender também quais são os fatores de risco, né? Mas como fatores, o risco ele sempre pode ser um risco agudo, né? Um risco subagudo ou intermediário e um risco crônico, né? Fatores de proteção: a existência de apoio social, o acesso a unidades de saúde, com atendimento psicoterápico e medicamentoso. E sempre a existência, diante de qualquer sintoma, né, de distúrbios depressivo, ideação suicida, uma avaliação qualificada do grau do risco do suicídio. Um risco agudo, você não pode, né, um psiquiatra que atende um paciente com risco agudo, ele não pode deixar simplesmente o paciente ir embora desacompanhado. Tem que procurar saber, né, qual que é o apoio social, que pode ser da família ou pode não ser da família. Porque o apoio social da família, às vezes, pode ser pior ainda. Porque, às vezes, as questões também estão relacionadas com o desamparo e a negligência da própria família com o sujeito. Então, e isso deve ser conversado abertamente com o paciente. O risco crônico, né, é aquele sujeito que tem, né, uma ideação suicida reiterada, etc., mas que não está naquela situação de impulsividade como na situação de risco agudo. Então, os fatores de proteção são estes. Agora, eu acho que, de certa forma, havia respondido. E os fatores de risco? Tem a existência de tentativa de suicídio anterior, é um índice de alto risco de suicídio, né? Os transtornos psiquiátricos, o suicídio na família, o abuso físico ou sexual na infância, a impulsividade, o isolamento social, o desespero e inquietude e os estressores psicossociais. Então, tudo isso são fatores de risco. Agora, você fala assim, como é que eu vou criar uma situação sem estressores psicossociais? Como é que eu vou vivenciar uma pandemia sem estressor psicossocial? Como é que eu vou viver um mundo do trabalho precarizado sem existência de
de estressores psicossociais. Então, eu acho curioso, porque a empresa que produz assédio moral, que produz adoecimento em nome das inovações, dos novos modelos de gestão, daí ela, na hora que estoura o problema, ela quer uma fórmula fácil de resolver o problema. E não percebe que um dos elementos necessários para resolver o problema é uma mudança radical do próprio funcionamento, do modo de funcionamento, da gestão e da organização do trabalho da própria empresa. Então, você não vai resolver estresse de trabalhador colocando eles para fazer yoga ou relaxamento na folga do período de trabalho. Tudo bem, o relaxamento e yoga não vai fazer mal para ninguém, mas ele não vai mudar os aspectos estruturais do trabalho que estão gerando sofrimento, estresse, irritabilidade. Então, é preciso escutar os trabalhadores. Eu acho que aqueles que são melhor capacitados para indicar elementos preventivos ao suicídio ou preventivos aos fatores patogênicos, como se diz, né, no jargão da psicologia, os fatores que levam ao adoecimento no trabalho, são os próprios trabalhadores. São os trabalhadores que são aqueles melhor capacitados para indicar formas de transformação do modo de organização do trabalho que levam a um trabalho mais eficaz. Mas, para isso, a gestão tem que ter flexibilidade. Ela tem que criar o espaço da palavra dentro da empresa, a negociação entre trabalhadores e gestão. E isso não é o feitio do management by stress, né? Não é o feitio da lógica produtivista e dos modelos de avaliação baseados em ranking que estão na indústria e que estão na universidade e que estão no judiciário, vocês sabem também, que estão nos tribunais, né? Que estão até nas estatísticas dos postos de saúde. É produzir, 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 alcançar metas, metas, metas e metas, e o trabalhador, o sentido do trabalho fica impedido, obstaculizado. E é esse que é o grande problema. Então, não vai ter solução se não mudar radicalmente a própria estrutura da empresa e dos modelos de gestão do trabalho. Obrigada, professor. Passou tão rápido, né, professor, esse tempo? Muito rápido, né? Bem interessante, porque a gente está falando aqui de suicídio, mas para que se chegue ao suicídio também podem haver outras doenças ocasionadas pelo ambiente de trabalho, não é isso, professor? O senhor poderia, assim, para a gente finalizar, assim, fazer um mini resumo a respeito das outras doenças que a gente pode perceber nesse nosso ambiente de trabalho? Eu acho que, quer dizer, o que está muito presente no trabalho é a questão do desgaste. Esse desgaste, ele é biopsíquico, né? Ele afeta tanto o corpo como também a alma. O professor Álvaro Melo, lá da Federal do Rio Grande do Sul, que criou o sistema no hospital lá do atendimento de saúde do trabalhador, tal, né? Ele sempre atendia, assim, sei lá, pessoal que procurava para o atendimento com alguma questão médica, né? E daí ele passou a colocar uma pergunta: e o seu trabalho? Ele começou a perceber que a maioria das pessoas, quando você colocava essa questão, choravam. Então, o que é importante a gente ver é que o trabalho, né,
sobre essas condições de desgaste biopsíquico que ele vai gerando, o trabalho, né, numa estrutura institucional degradada, o trabalho que suscita o individualismo e mina o coletivo e a cooperação, é um trabalho que vai gerar múltiplas formas prejudiciais, que podem ser prejudiciais à saúde. Então, você vai ter o sofrimento, uma forma mais simples. Você vai ter o estresse, que não é uma doença, né? Mas ele é uma síndrome de adaptação a fatores estressores, né? Uma hora você não tem mais energia para lidar com tantas questões adversas. Então, o estresse tem diferentes fases, né? Tem uma fase de resistência, né? Mas o estresse ele pode desenvolver para uma fase de exaustão, e daí isso torna o indivíduo vulnerável a uma série de doenças, e daí muitas delas de caráter psicossomático, né? Como a gastrite, a hipertensão. Então, você vai ter formas de adoecimento psicossomáticos, você vai ter formas de adoecimento do caráter do humor, né? Que é a depressão. Você pode ter formas de adoecimento que estão relacionadas à ansiedade, né? A ansiedade por não dar conta do trabalho, não produzir. Sabe aquela coisa que quase todos nós sentimos na pandemia? O dia terminou e eu não dei conta para fazer todo o meu trabalho. Não só na pandemia, né? Então, uma certa inconcretude. A gente trabalha cada vez mais, cada vez nos exigem mais, e a gente fica com a sensação de que cada vez mais, apesar de trabalhar cada vez mais a gente está dando conta de dar conta do trabalho, né? Então, fica parecendo o mito do Sísifo, né? Empurrando a pedra para cima da montanha. Então, a depressão é outra forma. Enfim, existem aí, conforme as características individuais de cada um, diversas formas, né? Algumas que vão se manifestar mais no plano psíquico e outra mais do plano psicossomático, e às vezes às vezes até mesmo somatizações, né? De questões que têm a ver com o plano psíquico, mas não puderam encontrar um bom canal de elaboração. E eu acho que daí, quer dizer, o suicídio, ou a ideação suicida de trabalhadores, é a forma mais radical, mais forte, mais expressiva desses processos de sofrimento, estresse, diferentes formas de adoecimento, que se expressam no maior contingente dos trabalhadores. Mas é que nem Dejur fala, quando tem um suicídio num coletivo de trabalhadores, não pensa que isso possa ser explicado pela loucura do suicida, do cara lá, né? Isso, ele é indicativo de um coletivo que está em sofrimento. E quando você tem suicídios em série de trabalhadores numa empresa, daí a coisa realmente se torna em conteste. Obrigada, professor. Professor, para finalizar mesmo a sua participação na nossa live, eu fiquei curiosa em relação à pesquisa, né, que foi feita, que o senhor colocou o Rio Grande do Sul e depois Mato Grosso, que vem em segundo lugar, sendo o estado que mais se comete suicídio. O senhor saberia me dizer se nessa pesquisa aponta assim, realmente a causa, ou se isso ocorreu mais em ambiente de trabalho ou de forma isolada? Como o senhor falou, não importa se seja um suicídio, né? Mas quando a gente vê assim, o estado que mais comete suicídio, como a gente se preocupa, por exemplo, aqui em Roraima, é o estado que mais se pratica violência contra a mulher. Então, a gente está sempre com sinal em alerta, né? E eu gostaria de saber, o senhor teria como nos compartilhar se teria, nessa pesquisa, existe algum fator, né, que colabore para que o Rio Grande do Sul seja o estado que mais cometeu suicídio nesse período que o senhor colocou? No Rio Grande do Sul, de trabalhadores agrícolas, né? Um índice
e também dos trabalhadores de descendência germânica, né, naquelas cidades que tem um grande contingente de descendentes, agricultores de descendência germânica, né? No Mato Grosso tem muito a ver com os indígenas, né? Sim. Eu acho interessante, e o suicídio indígena em alguns lugares é altíssimo, né? A gente pode até pensar que eles têm uma outra relação com a morte, que é distinta, né? A gente fica meio horrorizado com a morte, mas a gente precisa até discutir o direito de morrer, né? Na Suíça, na Holanda, já se fala de suicídio assistido, né? No caso de idosos com doenças incapacitantes. Isso é uma outra questão, seria muito assunto. Outra questão que Outro envolve a área de desdobramento, direito, né? de direito também, né? O suicídio assistido, tal, né? Não é bem a eutanásia. Mas uma questão que eu acho que é interessante você pensar dos indígenas, né? Que assim, alguns trabalhos que tentam dar um pouco expressão ao sofrimento do indígena, alguns o indígena ele vai fazer um desenho um pouco de si mesmo com duas caras, né? Então é um pouco, a minha raiz é essa, mas eu já estou desenraizado dela. Eu estou integrado numa outra cultura, mas essa cultura não me aceita. E se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, né? Vamos dizer assim. É o cara que ele não tem um pertencimento, não tem mais um lugar. O lugar original já não é mais o dele. Ele já se desprendeu um pouco dali, ele já é um estranho. Ao mesmo tempo, o meio social no qual ele se inclui, se integra, ele não se integra com um I maiúsculo. Ele não é uma coisa nem outra. Então, inclusive a psicologia social discute um pouco essa questão. Toda loucura, né, nas palavras do senso comum, o processo de enlouquecer, né, ele tem uma relação com a crise da identidade. Então, eu acho que essa compreensão do suicídio indígena pode ser uma chave de leitura para a compreensão de muitos outros suicídios. Quando você vai falar também da crise da identidade do trabalhador. Ele não é mais aquele trabalhador artesanal, aquilo foi desvalidado, uma nova forma de organização do trabalho, ele está integrado a um novo modo mecânico, que afastou todo o saber fazer dele, todo o reconhecimento que ele tinha dos outros trabalhadores, o reconhecimento que ele tinha de si mesmo. Ele não se sente integrado, ele não é mais aquele, também não consegue ser este novo trabalhador. E o trabalho vai perdendo sentido. Então, o suicídio tem muito a ver, né, com algo que é intolerável e a perda do sentido da existência. Então, muitas vezes isso tem um pouco essa coisa deste não lugar, né? Dessa não existência do reconhecimento social e o sentimento de não pertencimento de um coletivo. Então, isso passa a ser algo que a gente pode relacionar a esses processos todos que eu havia falado. Mas no Rio Grande do Sul é um pouco isso, são dados aí relativos aos pequenos agricultores de descendência germânica e no Mato Grosso dos índios, indígenas. Perfeito, professor. Excelente esse estudo. Seria um grande estudo, né, tratar sobre essa questão do suicídio dos indígenas, um tema bastante interessante, né? Até porque alguns antropólogos falam que as questões de terra, né, no Mato Grosso, que são muito fortes, né, da demarcação da terra, a terra que garante a cultura dos povos indígenas, e existe essa crise de identidade, né, se a cultura do branco é melhor que a do índio. Então, acho que seria perfeito um estudo nessa área. Já até fiquei interessada, professor. Finalizamos aqui mais uma live, 1h16, já estamos aqui falando. Eu gostaria de lhe passar ainda a palavra para fazer as suas considerações finais e em seguida nós faremos o
encerramento. Muito obrigada pela sua participação. Vou passar a palavra para o senhor fazer suas considerações finais. Tem um autor que é conhecido como o pai da suicidologia, né, dos estudos sobre suicídio, que estudou 30 anos o suicídio, né, e depois de tanto tempo, ele define com uma palavra que é psicache, né, se escreve psicache. É uma dor intolerável, uma dor psíquica intolerável. Então, ele fala que em todo suicídio haveria uma intolerância a uma determinada forma de sofrimento. A gente pode falar da ideia de uma dor psíquica, né? Essa dor psíquica está ligada a outros Ds, né? O desespero, a desesperança, o desamparo, pode também ter suas bases no campo da psicopatologia, né? Da depressão, a dependência química, do próprio delírio, mas eu quis realmente dar um enfoque maior a essa coisa da desilusão, da desesperança. Eu acho que outro suicídio que a gente precisa compreender melhor é o dos jovens estudantes universitários, né? Verdade. Porque quando eu me formei em psicologia, eu tinha a certeza que eu seria um psicólogo, ou que eu teria um trabalho ligado à minha profissão. Trabalhei muito tempo como psicólogo, depois me tornei professor universitário, né? Até hoje, agora à noite vou dar uma aula, né? Educação e desenvolvimento psicossocial, da parte de psicologia da educação. Quer dizer, eu pesquiso sobre trabalho e adoecimento. Estou preocupado com a questão do adoecimento e suicídio, ideação suicídio em universitários. Então, a gente percebe, né, que a gente viveu um contexto em que a gente se sentia mais pertencente a um ambiente da universidade. Hoje você tem uma inclusão, mas é uma inclusão que é feita pelo outro. Você inclui o negro, você inclui o indígena, mas você não dá condições de manutenção. E há todo um processo de muitos professores não acostumados a lidar com o indígena, com o negro, com o LGBT, todo um preconceito e uma forma de lidar com os estudantes incluídos de baixa renda, etc., que vão gerando processos de violência na relação entre professor e aluno. Então, isso é uma questão muito, muito problemática. Eu acho que é um outro campo que a gente precisa estar muito atento, é este campo, então, então, o jovem hoje, ele fica, além de ele estar mal integrado na universidade, talvez o que ele saiba é que ele vai se formar psicólogo, engenheiro, tal, mas talvez o que está mais presente para ele é que talvez ele, durante um tempo, ele vai ter que vender pipoca para depois arrumar um emprego de estagiário, de psicologia ou de coisa, para depois engatar. Quer dizer, toda uma educação que fala de empregabilidade, todo um discurso, né, que fala da empregabilidade, que precisa se qualificar e formar para o emprego, numa sociedade do desemprego. Então, há uma desesperança e, muitas vezes, o que dificulta a existência de um projeto de vida. Então, a perda do sentido da existência no campo mais imediato, o sentimento de não pertencimento institucional, a ausência de perspectiva de vida, leva a desesperança, desilusão, né? E esses processos, quando se imbricam em outras, né, comorbidades, né, vivências de abuso sexual na infância, o uso abusivo de drogas e álcool, situações de violência e assédio, tal, e isso vai criando, né, como diz um psicólogo amigo meu, um combo, né, um combo do suicídio ou da depressão.
E não é possível que tantos fatores juntos não leve a uma situação de ideação suicida ou de grave adoecimento de caráter depressivo, por exemplo. Então, são questões que a gente tem que estar bastante atento e que eu acho importante, então, apontar. Gostaria de agradecer as questões dos participantes, a Abrat aí, pelo convite, e a Florani, que com toda paciência aí, pôde ir passando as perguntas, tal, porque eu estava meio zureta aqui, tentando achar o chat e tal, e não conseguia achar muito bem onde eu poderia ir, e ela foi, então, fazendo essa mediação para mim. Muito obrigado, viu, Florani? Obrigada, professor. Eu que agradeço essa oportunidade de conhecer, né, nem que seja virtualmente, e que nós possamos nos esperançar a cada dia e estarmos atentos, né, para esses sinais próximos às pessoas que nos rodeiam, junto à nossa família, né? A gente tem que estar muito atento para tudo. Então, eu tenho certeza que a sua palavra hoje foi assim de alerta para todos nós, principalmente nós que vivemos nesse alto grau de estresse, que eu aprendi agora com o senhor que estresse não é doença, mas que pode causar doenças psicossomáticas, e a gente tem que se vigiar, temos que ter também um autocontrole, né, a cada dia. Obrigada a todos e a todas que participaram aqui dessa live, e mais uma vez agradecer e parabenizar a nossa presidenta Alessandra Camarano, que escolheu muito bem os membros dessa escola, que é o professor Otávio Pinto, e a nossa querida Carla Patrícia Souza, né, que está sempre ligada. Eu acho que está caindo na hora certa. Obrigada, gente. Boa noite a todos vocês que prestigiaram essa live. Tchauzinho, até a próxima.